Olá pessoal, bem-vindos aí, esse é nosso segundo vídeo da série sobre o Enem e abordagem CTSA, sobre essa relação aí entre o Exame Nacional do Ensino Médio e a abordagem Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. No nosso primeiro vídeo, fazendo um resumo rápido, nós falamos para vocês sobre a relação habilidade-item e a estrutura das habilidades, verbo, conteúdo e contexto. Dá uma olhadinha lá no primeiro vídeo que você vai saber do que a gente está falando. É muito importante, a gente gosta de deixar claro sobre essa questão de trabalhar para o desenvolvimento de habilidades. Os professores são muito cobrados sobre isso hoje, né? Trabalhar com foco na matriz de referência, trabalhar com foco no desenvolvimento de habilidades, e o que a gente gostaria sempre de deixar claro é que trabalhar com esse foco é trabalhar para além do conteúdo. O conteúdo ele é muito importante. Não existe professor de habilidades, existe professor que trabalha para o desenvolvimento das habilidades. A gente é professor de física, então a gente sempre vai trabalhar com os conteúdos de física, cinemática, dinâmica, estática, gravitação, mas o mais importante é a gente saber o que o aluno é capaz de fazer com esse conhecimento. A gente deu exemplo, por exemplo, da habilidade 1 no vídeo passado, né? Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios, oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos. Então, isso é o que o aluno tem que saber fazer com esse conhecimento. Esse conhecimento aí sobre fenômenos ondulatórios e oscilatórios. E por aí vai. Então, a preocupação sempre é ver o conteúdo, é trabalhar esse conteúdo, trabalhar os conceitos, os princípios, as leis, as equações, mas o que ele sabe fazer com isso? O que ele é capaz de fazer com esse conhecimento? Isso é trabalhar para o desenvolvimento de habilidades e, consequentemente, de competências. Vale até um esclarecimento aqui muito importante. Quando a gente fala de habilidade, a gente está dando destaque para ela porque a habilidade é aquilo que é avaliado através de um item do Enem. Mas quando a gente avalia um conjunto de habilidades, a gente está avaliando também uma competência. O Enem não avalia a competência de maneira direta. O que o Enem avalia através de cada questão, de cada item, são as habilidades. Mas de maneira indireta, a gente acaba avaliando as competências também. Ok? Então, se vocês me perguntarem qual é a diferença entre habilidade e competência, a diferença é uma diferença de abrangência, não chega a ser nada hierárquico, né? O que é uma habilidade? É uma competência específica. E o que é uma competência específica? É a capacidade de mobilizar conhecimento para a resolução de situações problema. Então, se eu tivesse que definir competência para vocês, eu diria isso, de uma maneira bem breve, de uma maneira sucinta. Competência é a capacidade de mobilizar conhecimento para uma finalidade específica. E essa finalidade específica no Enem é resolver situações problema, ok? Habilidade é uma competência específica, é uma competência menos abrangente. Então a gente pode dar essa definição aí para a habilidade, né? Habilidade é uma competência específica, é uma competência menos abrangente e as competências são, enfim, é algo maior, beleza? Que são avaliados de maneira indireta no Exame Nacional do Ensino Médio. Dito isso, eu gostaria de deixar claro para vocês uma outra coisa, uma segunda coisa, é que as habilidades, elas nem sempre tem essa relação tão direta somente com o conteúdo, como as habilidades que a gente deu de exemplo no vídeo 1. A habilidade 1 da matriz de referência e a habilidade 5. Estão lembrados lá da habilidade 5? De mencionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano? Pois é, quando a gente olha para a habilidade 1 e para a habilidade 5, a gente vê uma relação direta com o conteúdo. Na habilidade 1, fenômenos ondulatórios e oscilatórios. E na habilidade 5, eletrodinâmica, eletricidade, eletrodinâmica, talvez um pouco de eletromagnetismo, enfim, tudo aquilo que a gente pode usar em circuitos elétricos, no dimensionamento de circuitos ou dispositivos elétricos. Há habilidades que elas são mais abrangentes, há habilidades em que há uma abertura maior para interdisciplinaridade. Existem habilidades na matriz de referência que são utilizadas para avaliar aí o conhecimento físico dos alunos, que são bem mais abertas. Eu vou dar um exemplo para vocês da habilidade 23, que vai aparecer aqui no vídeo para vocês. Olha só o que diz a habilidade 23 para a gente. Avaliar a geração, uso ou transformação de energia elétrica
em ambientes específicos, levando em consideração implicações, olha só, éticas, ambientais, sociais e ou econômicas. Isso daí é muito importante. É muito importante porque você percebe que não é um conteúdo específico, é um tema, geração de energia, que está sendo abordado aí. E ele pode ser colocado de várias maneiras. Por exemplo, você tem aí a geração, o uso ou a transformação. Então pode ser 3 maneiras diferentes. Segundo, as implicações. Eu posso abordar implicações que são éticas, ambientais, sociais e ou econômicas. Quando o cara vai elaborar um item, quando um elaborador lá do INEP vai elaborar um item sobre essa habilidade, para avaliar essa habilidade, ele não vai conseguir contemplar jamais todos esses aspectos. Ele vai escolher algum aspecto desse daí. Ele vai escolher se ele vai trabalhar com geração, com uso ou com transformação de energia elétrica. Ele vai escolher também que tipo de implicação ele quer abordar, se é uma implicação ética, ambiental, social ou econômica. Enfim, o fato, como vocês percebem, essa habilidade é bem mais ampla que as outras 2 que nós trabalhamos nos vídeos passados. Aliás, no vídeo passado. Então, é importante esclarecer isso. Elas dão uma abertura muito maior aí para interdisciplinaridade. É uma contextualização mais rica que a anterior. Enquanto a contextualização que a gente via nas habilidades 1 e habilidade 5 era um tipo de contextualização mais voltada para a exemplificação, essa contextualização que a habilidade 23 convida o elaborador a fazer é uma contextualização que envolve aí aspectos sociais, a gente pode colocar aspectos éticos, aí entra a questão da filosofia, aspectos ambientais, aí entra a questão da biologia, enfim, o fato é que você vê, além de uma contextualização mais rica, crítica, uma interdisciplinaridade que fica evidente. Beleza? Vou dar um exemplo para vocês de questão que caiu sobre isso, de item que avaliou essa habilidade 23. Dá uma olhadinha, vai aparecer na tela aí, questão 105 do Enem de 2017. Olha o que a questão diz pra gente. A figura mostra o funcionamento de uma estação híbrida de geração de eletricidade movida a energia eólica e biogás. Essa estação possibilita que a energia gerada no parque eólico seja armazenada na forma de gás hidrogênio, usado no fornecimento de energia para a rede elétrica comum e para abastecer células a combustível. Bem, ele mostra o esquema aí, todo o esquema dessa geração de energia elétrica e no final pergunta para o aluno, olha só, mesmo com a ausência de ventos por curtos períodos, essa estação continua abastecendo a cidade onde está instalada, pois o A. Olha só, gente, se vocês repararem bem, se vocês olharem com atenção, essa questão número 105, que avalia a habilidade 23 da matriz de referência, vocês podem perceber que ela é uma questão muito mais complexa do que aquelas questões que nós avaliamos lá, que nós analisamos no vídeo 1. Aquelas questões referentes à habilidade 1 e à habilidade 5. Como eu disse para vocês, aquelas 2 habilidades, a 1 e a 5, elas têm uma relação direta com o conteúdo. Então, ali, as questões que elas dão origem são questões que têm uma contextualização muito relacionada à exemplificação do assunto. Aqui não, aqui você tem um debate maior, aqui você tem uma discussão muito mais abrangente, porque, afinal de contas, olha o que diz o texto aí da habilidade. Avaliar geração, uso ou transformação de energia em ambientes específicos, considerando implicações éticas, ambientais, sociais e ou econômicas. Você nota que você tem um leque aí muito grande disso daí. Como eu havia dito para vocês, eu nunca vou conseguir abordar tudo isso, né? Os elaboradores de itens tentam pegar aí alguns recortes. Você nunca vai conseguir trabalhar ao mesmo tempo com uso, transformação e geração de energia elétrica num ambiente específico. Tampouco você vai conseguir abordar numa única questão todas essas implicações éticas, ambientais, sociais ou econômicas. Mas, enfim, o fato é que você tem essa possibilidade, o elaborador ele tem essa possibilidade aí de poder passear por dentro de todo esse contexto interdisciplinar. Essa é a palavra. Então, a gente tem aí uma habilidade que ela sugere uma contextualização mais rica e uma interdisciplinaridade que não tem como fugir dela. Para dar um dado para vocês sobre esse tipo de habilidade, um dado bem interessante, vale a pena ressaltar uma coisa.
Nós fizemos uma análise sobre as questões de física do Enem entre 2011 e 2017, portanto aí 7 edições. 2011 até 2017, 7 edições. Nessas 7 edições nós tivemos aí 104 questões de física. Essas 104 questões de física, elas tiveram como objetivo avaliar 18 habilidades da matriz de referência. Então, peraí, Jorge, deixa eu ver se eu estou entendendo. Tu está me dizendo que de 2011 até 2017, as questões de física avaliaram 18 habilidades da matriz de referência. Exatamente isso, 18 habilidades. Dessas 18 habilidades, 10 delas tinham aí esse desdobramento mais rico, tinham esse texto mais volumoso, mais abrangente, como a habilidade 23. Claro, umas em maior medida, outras em menor medida. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte: nas habilidades da matriz de referência que avaliam física, que são utilizadas para as questões de física, a gente tem a presença dessa possibilidade de mesclar contextualização e interdisciplinaridade de uma maneira muito rica, muito rica. E isso a gente vai ver no próximo vídeo, que é justamente o fundamento, um dos fundamentos da abordagem CTSA. Beleza? Então, por hoje a gente para por aqui. E não esquece, se inscreva no nosso canal, curte, compartilha e deixa seus comentários. Até o vídeo 3, hein? Não perca que tá acabando. Essa série é só de 4 vídeos, hein? Aguardo vocês lá no vídeo 3.